Olá! Eu já começo fazendo aquela pergunta. Tu tá conectado porque A Uni tá on. Meus caros colaboradores leitores, é com muita alegria no coração que a gente começa mais um episódio hoje do Podioteca, o podcast literário da Unimateus. E hoje é um episódio muito especial porque é um convidado que é parceiro, que é amigo e que é um ex-colaborador aqui do grupo, não é isso mesmo, Emerson? É isso mesmo. Hoje no episódio Um Amigo Autor, nós iremos falar sobre a literatura maranhense com a resenha do livro Destino das Mensagens que não fiz para você, da autoria do nosso convidado, Pedro Aragão. E aí, antes de a gente passar a bola para ele, a gente vai ler aqui um pouquinho do currículo dele, que você já conhece como a gente faz, né? Então vamos lá. Como a gente já falou, né, o Pedro ele é ex-colaborador aqui do Grupo Mateus, ele é jornalista formado pela Universidade Federal do Maranhão, pela UFMA, e hoje ele é acadêmico de Medicina Veterinária pela Universidade Estadual do Maranhão, que é o EMA. E ele é apaixonado por livros e animais, então ele combinou esses dois elementos que ele gosta para escrever esse livro que ele trouxe aqui para a gente hoje. E ele acredita que todos os sonhos são possíveis, não é mesmo? É isso mesmo, Pedro, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado por aceitar, né, o convite, por fazer parte desse movimento que a gente faz aqui na Unimateus, que é o nosso podcast literário. Te dizer que é uma honra ter tua presença e falar sobre coisas legais, sobre literatura, e a gente falar um pouquinho da tua trilha enquanto profissional, né, enquanto leitor e agora autor. A gente fez aqui um resumo do teu currículo, mas fala aí pra gente como é que foi tua trajetória aqui no Grupo Mateus, quais foram os setores que tu trilhou, conta aí um pouquinho pra gente. Sim, primeiro eu quero agradecer, né, o convite, para mim está sendo uma honra também, eu que participei aqui do projeto piloto aqui do podcast e ainda como leitor, né, e agora vindo como autor, está sendo uma experiência muito incrível, e ver também, né, o quanto o podcast cresceu, e acompanhar todo esse crescimento e ver como vocês também evoluíram, para mim tem sido muito, muito bom. E falando sobre a minha carreira aqui no Grupo Mateus, começou em 2019, eu passei 4 anos aqui no Grupo Mateus. Eu comecei como redator, na época ainda existia aqui o marketing digital. E aí, em seguida, logo em seguida eu parti para o marketing off. Fiquei basicamente 2 meses no marketing off, trabalhando como também revisor de textos. E aí foi quando a Raima me chamou para o RH para fazer parte do time do endomarketing. No endomarketing, no endomarketing eu me vi como crescendo profissionalmente. Foi um local onde eu consegui novas experiências, foi onde eu consegui aprofundar um pouco mais sobre a questão da redação, que eu, como jornalista, precisava. Então, eu consegui enxergar um novo universo, porque a gente sempre tá aprendendo, né? O jornalista, ele tem que adaptar o texto dele às situações que ele vai se encaixando. Então, no endomarketing, no marketing também, mas no endomarketing foi quando eu consegui aprofundar e posso dizer que também diversificar um pouco mais a minha forma de escrever. E aí depois eu parti para uma nova jornada na gestão para a qualidade, que também foi um outro desafio muito bom que eu resolvi encarar. E passei quase 1 ano lá, aprendendo também muitas outras formas de escrever. A gente sempre está escrevendo de uma forma diferente. Então, isso também acaba sendo refletido um pouco na forma como eu leio, na forma como eu escrevo. Então, também lá na gestão da qualidade, foi também um momento em que eu consegui me transformar também como escritor, como leitor, e também como profissional. Então, a minha carreira no Grupo Mateus, eu não fiquei parado nenhum instante. Eu sou uma pessoa que, aparentemente, às vezes você me olha e pensa assim, que aquele garoto é uma pessoa muito comportada. Não, pelo contrário, eu sou muito inquieto. Eu não gosto de ficar parado num lugar muito tempo. Eu gosto o tempo inteiro de estar sempre aprendendo. Se reinventando, Exatamente, se reinventando. E o Grupo Mateus, ele me deu essa oportunidade. Aqui você encontra um mundo gigantesco. Você consegue, então, o tempo inteiro conectado com diversos mundos e diversas outras pessoas, em diversos outros setores. Inclusive, na Unimateus também eu tive presente. Isso, você então, assim, para mim, aprender e estar próximo de pessoas que estão dispostas a ensinar, e aqui a gente encontra pessoas que estão dispostas e têm paciência e conseguem te ensinar a evoluir. Então, eu acabei saindo
não por outra razão. Eu tava num momento muito bom da minha carreira, adorando fazer o que eu fazia, mas aconteceu de estar num outro momento que era um sonho de infância, então eu não consegui conciliar, então eu preferi abrir mão de um local e de um momento em que eu estava bem para correr atrás de algo que eu poderia estar Tu me poderia, sentindo assim, mais tu completo. poderia, eu penso assim, tu poderia estar te desenvolvendo muito mais profissionalmente, né, com um Sim. futuro promissor, né, vamos dizer assim, Exatamente. dentro da empresa, e aí tu foste atrás de conquistar um Isso. sonho Um sonho. de infância, né, que Exatamente. E é aquilo cursar que o curso de medicina sim, e veterinária. aquilo que eu falei, né? Eu sou inquieto, então assim, eu não ia me sentir bem. Eu prestei o vestibular, eu até comentei que era a última vez que eu ia prestar vestibular na minha vida para esse curso de medicina veterinária, e acabou acontecendo, assim. Então eu não ia perder essa oportunidade, porque quando eu teria novamente a mesma chance? Então eu resolvi que foi doloroso. Eu nunca chorei tanto numa despedida da minha vida quanto saí do Matheus. Foi uma dor, uma catarse muito complicada para mim, e até hoje ainda eu tenho ainda essa ligação muito grande aqui com a empresa, com as pessoas principalmente, porque aqui o vínculo que a gente forma é muito bom e é muito grande. Então eu digo que eu saí, mas eu continuo. Então eu tô sempre próximo, e isso para mim é muito importante, e me fortalece também como na minha própria carreira que eu vou escolher futuramente, né? E não é à toa que tu tá hoje aqui também como nosso Eu ia convidado, falar, né, né? no nosso Presente podcast. ainda aqui no Matheus, com o nosso podcast. Não, é muito Ele parceiro. o Pedro é um convidado muito especial. A gente está aqui com um episódio muito especial, como a Sueli Obrigado. falou. E lá no Endomarketing, então, aquelas mensagens que a gente recebia no Maestro, tu que escrevia? Exatamente. Basicamente, a Gabi, que é que na época era coordenadora e hoje ela é gerente do Endomarketing, ela falava assim, que é uma coisa que eu até nunca tinha me tocado. Ela falava: Pedro, tu é a voz do Grupo Matheus. É verdade. Porque todos os textos, toda a parte escrita, e mesmo que depois fosse falada, né, gravadas, era o redator quem era o responsável. Então, tudo Desenvolvia. partia da redação. E aí eu toquei, meu Deus do céu, que responsabilidade gigante eu tenho, né? Isso é nas minhas mãos, ser a voz do Grupo Matheus. Então, assim, tudo que era relacionado a textos, inclusive até textos que a gente consegue ver ainda escritos aí nas paredes aqui do administrativo da empresa, tem um pouquinho do que eu escrevia. Então, isso para mim tem sido sempre será, né, uma honra ser pelo menos visto e lembrado como alguém que foi responsável por ter sido a voz de uma empresa do tamanho que é o Grupo Matheus. Engraçado que a gente percebe assim, algumas coisas do livro que a gente vai já comentar, essa história de a gente ver um texto e ficar curioso. Quem foi que escreveu isso, né? Sim, É engraçado. E o fato de tu conhecer o autor faz a gente pensar assim. É engraçado, passa uma sensação assim. Eu conheço o cara que escreveu isso aqui. Verdade. Então eu sei, parecia que eu estava ouvindo a voz do Pedro no meu ouvido enquanto eu. Contando histórias. Mas enfim, eu fico te vendo falar, assim, porque eu percebo em ti, tu me diz não, né? Que tu sempre fala que não e tudo, porque Pedro é um amigo que eu fiz aqui dentro, né, do Grupo Matheus. E eu sempre falo para ele que eu tenho muita admiração na forma como ele escreve e fala, consequentemente. E ele me diz que ele, Suiane, não é bem assim, eu fico nervoso, mas tu não passa, tu passa uma calmaria, tu não transparece, tu passa uma calmaria e tu tem eu te juro, tu tem uma facilidade de escrever. Eu lembro que quando o Pedro ainda era do Endomarketing, e mesmo na qualidade eu sempre recorria às ajudas, pelas ajudas dele, no sentido assim, poxa, Pedro, eu tô com uma ideia, eu quero fazer um texto aqui para a biblioteca, me ajuda. E eu só mandava a ideia às vezes. E ele me devolvia com a rapidez. Eu não quero te atrapalhar nas tuas atividades, mas já te atrapalhando, vê comigo que eu tô com uma ideia de fazer. E ele me devolvia com tanta rapidez, assim, a facilidade que tu tem. E eu vejo que isso é uma característica do Pedro leitor, né? Acho isso, que exatamente. a gente vai entrar nesse viés e já entrando... eu vejo, tu eras um leitor que frequentava bastante a nossa biblioteca Maria Firmina.
era muito assíduo e de várias temáticas, de ficção, técnicos e tudo. O Pedro Leitor, ele tem essa pode dizer responsabilidade pelo fato de tu escrever e falar Sim, tão bem muito, assim. muito, muito. Isso que eu ia comentar para ti, contigo. O que eu sou, o que tu falou a respeito, que às vezes também eu concordo em não em discordar de ti, Em que? é que realmente é isso. A gente não consegue tirar de onde não tem. Se você não consegue, se você não lê, se você não escreve, você jamais vai conseguir. Mais uma para eu refletir, vai. Você, Verdade, faz muito sentido. Você jamais vai conseguir escrever bem. Você dificilmente vai conseguir falar bem. Você já vai dificilmente conseguir ter segurança para falar. Então, isso é um reflexo da leitura. Eu não consegui da noite para o dia. Foi mesmo. E não foi por obrigação. Eu fiz isso. Para mim é um prazer ler. Para mim é um prazer escrever. Quando alguém me pede para escrever alguma coisa, eu fico extremamente feliz, porque para mim é como se eu tivesse assim tendo como se eu estivesse flutuando em nuvens. Posso traduzir. Se fosse possível traduzir, eu traduziria dessa forma. Então, para mim não é um sacrifício. Então, a leitura, as pessoas falam que é um hábito, realmente é um hábito. Você precisa ler. Você tem que ter esse hábito, mesmo que leia 5 minutos por dia, mesmo que leia um capítulo por semana, leia. É importante, você consegue aumentar. Não é texto de internet que as pessoas costumam ler. Você realmente aumenta seu vocabulário, você realmente tem segurança para falar. Você realmente consegue desenvolver melhor a sua escrita, você consegue realmente desenvolver sua forma de falar e até de se comportar diante de determinadas situações, porque o livro, ele te ensina também, você aprende com a leitura. E não um hábito, um bom hábito, né? Não uma obrigação, assim, porque aí a coisa não flui, chato, assim. né? Exatamente. E dentro dessa temática da literatura e tudo, tu tem a lembrança do Pedro criança, o primeiro livro, assim, que tu teve contato, né? A gente sempre tem uma história quando a gente era criança, do primeiro livro. O primeiro livro, o primeiro contato, como que esse livro chegou nas tuas mãos, assim, tu consegue lembrar? Eu não consigo lembrar, mas tudo foi um processo. Eu não comecei pelos livros. Eu acredito que a maioria das crianças, elas sempre começam pelas revistinhas em quadrinhos, né? É verdade. Então exatamente, eu comecei pelas revistas, mas assim, a lembrança talvez mais fresca na minha memória, eu não lembro o título do livro, mas eu lembro de ainda muito jovem, a minha mãe é professora do estado, ela é aposentada, então ela sempre tem muitos livros em casa. Então eu sempre lia tudo e nem sabia exatamente o que eu estava lendo, mas eu lembro. A curiosidade ali. Eu lembro da minha infância, assim, de ainda não saber ler ainda. Eu tinha 3 anos e eu brincava com a minha avó. Ela às vezes pegava um livro, qualquer livro que ela na minha mão, e eu pegava e fingia que estava lendo para ela. Sem nem saber ler ainda. Sem saber ler, eu já fingia que estava lendo para ela. Então, assim, essa é talvez uma das lembranças mais frescas que eu tenho da minha memória a respeito de leitura. E, bom, assim, são tantos livros que eu não consigo realmente recordar no momento. Um específico, né? Um específico, assim, mas eu lembro que ainda muito jovem, da 7ª série ainda, gente, muitos anos atrás. Foi ontem, eu consegui ler do nada a trilogia O Tempo e o Vento do Érico Veríssimo, assim, então... Com que criança daquela idade? Porque tem tempo, né? Uma particularidade, né? Se tem uma coisa que criança tem e o adulto não, é o tempo, exatamente. né? Engraçado que a gente percebe a sementinha lá, e acho que já tinha aquela sementinha do Pedro que ia se tornar um autor de um livro. Isso, eu já tinha... Eu tenho uma coisa que eu me recordo, que eu sabia que um dia na minha vida eu iria lançar um livro. Eu não sabia quando, mas eu sabia que eu ia lançar um livro porque é uma coisa que eu sempre guardei em mim. Tu escrevia? Tu tinha o costume de fazer anotações, escrever? Diário? Diário não, mas eu tinha uma professora também do particular. Assim, eu gosto muito de frisar isso,
o papel do professor na minha vida. Minha mãe é professora, eu sempre tive professoras que me incentivaram muito a leitura. Então, por favor, pessoal, que vocês que têm professores, valorizem os professores de vocês, Verdade. porque Minha mãe também eles era professora. são muito importantes na nossa vida e fazem muita diferença na nossa carreira e no nosso crescimento pessoal e profissional também. E eu tinha uma professora que foi uma confusão, na verdade, que eu fiz, na verdade. Ela pediu uma atividade para a gente fazer e eu acho que ela pediu um texto, alguma redação, alguma coisa. E em vez de fazer o texto, a redação, eu fiz um livro. Um Nossa. livrinho mesmo. Eu peguei um papel de A4 e risquei e dobrei assim, para formar as páginas do livro. E aí eu fiz e entreguei para ela. É tipo aquelas atividades assim, que quando a gente volta das férias, conte na redação, exatamente. como foram suas férias. O que você fez. Foi mais ou menos isso. E aí tu fez um livro. E eu fiz um livro. E aí entreguei para ela. Assim, e assim, para mim foi uma experiência muito boa. E assim, desde aquele momento eu coloquei na minha mente que em algum momento da minha vida eu seria um autor de algum livro e escreveria e seria publicado. Que massa. E, assim, essa tua história é muito bacana. Tu recorda, assim, de uma história que te marcou muito na tua infância, que foi o teu contato, assim, com livros? Que a gente já até conhece a história lá do Farol da Educação, né? Sim. Conta um pouquinho pra gente sobre essa história, que eu acho muito bacana também, fascinante. Sim. Na verdade, assim, são dois momentos bem legais, assim, que ficaram bem marcados assim, na minha vida. A primeira foi a questão da minha escola, onde eu li a trilogia do Érico Veríssimo. Na escola onde eu estudava, eu tinha uma biblioteca, mas essa biblioteca, na verdade, é só um armário muito pequeno mesmo, que tinha todos esses títulos. E a minha mãe que levava para mim, porque ela era professora dessa escola, ela sempre me levava. Eu não pedia, ela levava para mim. E aí, como ela percebeu que eu gostava da leitura, aí ela começou a levar mais livros para eu ler. E aí eu acabei lendo todos os livros daquele armário que estavam lá. E aí depois, na minha cidade, eu sou de São Bento, Maranhão, no interior. Na época ainda não existia biblioteca, e aí foi quando surgiu o projeto do Farol do Saber. E aí teve a inauguração da biblioteca. E aí eu vivia na biblioteca, às vezes nem tinha nada para, assim, não tinha nada para, porque às vezes você é incentivado aí, né? O professor fala assim, porque na época não existia internet, né? Eu ia falar, não tava... existia internet. As pesquisas tinham que ser um pouquinho mais demoradas. A forma de pesquisa eram os livros, ainda eram as bibliotecas. Exatamente. E pesquisar. E aí tinha esse incentivo do professor, mais uma vez o professor, que era de fazer a pesquisa lá na biblioteca. Só que eu, diferenciado, eu não ia simplesmente... Eu ia justamente quando tinha a obrigação de ir pela pesquisa, mas eu ia também independente da pesquisa. Então, eu estava lá na biblioteca, às vezes sozinho, estava lá com meu livrinho lendo. E aí, quando eu vim para cá, para São Luís, foi quando eu comecei a ter o contato com outras bibliotecas. Quando eu cheguei... Eu lembro assim, acho que vagamente, de que a Benedito Leite ainda não funcionava, eu acho que estava em reforma. Teve um período que ficou em reforma tipo, mesmo. Assim, fechada. E aí eu comecei a frequentar a do Sesc. Só que a do Sesc, a questão do Sesc é que você pode levar emprestado o livro, mas você tinha que ser sócio para pegar o empréstimo. Então, para mim, isso acabou sendo um entrave. Então, eu fiquei esse tempo, assim, um pouco perdido na leitura por conta dessa dificuldade de levar o livro para minha casa. Aí foi quando a Biblioteca Benedito Leite, ela voltou a funcionar, e aí eu fiz o meu cartãozinho, né, e comecei a pedir alguns livros emprestados lá. E aí coincidiu também de eu começar a estudar na UFMA. A UFMA tem uma biblioteca maravilhosa. E aí foi quando eu comecei também a frequentar a biblioteca da UFMA. Eu tinha a carteirinha de empréstimos, eu até o final do curso consegui 3 carteirinhas. Nossa! Então, que eu li. Tu é um frequentador assíduo de biblioteca, né? O rato de biblioteca. Rato em biblioteca é um pavor, inclusive, né? Mas é isso mesmo. E a minha história no grupo, eu vi para tirar o projeto da biblioteca do papel. E quando eu cheguei, o Pedro ainda era do setor do endomarketing. E ele teve
um papel fundamental, assim, junto comigo e outras pessoas também, né? Vamos ser justos, Sim. no desenvolvimento da biblioteca, até a biblioteca deixar de ser uma ideia, de estar ali no papel e ser o que ela é hoje, de ter mesmo espaço, já ter um acervo que a gente ainda está em construção. O Pedro me ajudou na escolha dos nomes, eu lembro, sabe? E a gente preparando indicações, as listas de livros, as listas de possíveis nomes, a gente pegou 2 caminhos, assim, e o Pedro, ele era ainda do setor do Endo, e foi, assim, ele me ajudou muito, com muitas ideias e com muitos planejamentos, porque a gente sabe que a estrada de uma ideia que está no papel até ela acontecer, um projeto rodava, né? Sim. Tem muito chão. E aí as pessoas, às vezes, veem as coisas acontecendo e não imaginam que por trás daquilo ali, de tudo tá pronto, Aquele famoso quando tiver pronto, foi dizer que foi fácil. Fácil. Nunca foi sorte. Sempre foi muito trabalho. E aí eu já percebia mesmo. E o Pedro era frequentemente com livros, assim. Teve uma época que a gente leu uma saga juntos e a gente sentava para resenhar. Saudades, inclusive, das nossas resenhas. E até que precisou sair em busca de novos rumos e novos... É um rumo acadêmico, sonho, né? Para realizar um sonho. E nesse intervalo chega a notícia, amiga, escrevi um livro. De repente um livro, né? E 2 surpresas, assim. Amiga, escrevi um livro e eu quero fazer o lançamento na Biblioteca Maria Firmina dos Reis. Eu acho que casou ali, não tinha como não, né? Sim. Porque uma parte dele tá ali também. Não seria justo que o Pedro fizesse o lançamento do livro O Destino das Mensagens que eu não fiz para você, aqui na nossa Maria Firmina, né? Que foi um casamento que deu muito certo e foi maravilhoso. Foi um evento bem legal ali para nós. Conta aí como é que foi essa esse processo de escolha, da honra, né, de escolher a nossa biblioteca para lançar o teu livro. A gente sabe, assim, contou que tu tem uma história aí na biblioteca, mas conta aí como é que foi esse processo de escolha e tudo mais. A honra foi toda minha, na verdade. Assim, para escrever o livro, eu me associei, né, à Associação Maranhense de Escritores Independentes. E por ser sócio, eu tinha a possibilidade de fazer o lançamento lá no São Luís Shopping, no auditório deles. Mas eu nunca, em nenhum momento eu pensei, assim, eu já sabia que eu teria essa possibilidade quando eu quando eu me associei, mas em nenhum momento eu pensei em outro local que não fosse na biblioteca daqui, a Maria Firmina. Porque não seria coerente comigo. Aqui é onde eu me sinto à vontade, é aqui onde eu me sinto em casa. Tanto é que no dia do lançamento eu me senti extremamente à vontade, eu me senti extremamente em casa, eu me senti verdadeiramente acolhido por todo mundo. Então, assim, para mim, este espaço, este local, ele tem um pouco de mim, ele tem um pouco ele tem um pouco do que eu acredito também. Eu acho que cada um dos títulos que estão ali, eles representam um pouco do que eu penso também. Eles são um pouco das minhas vozes na minha cabeça. São muitas. Exatamente. E eu sou um pouco do que eles são também, porque a leitura, quando você tem um contato muito grande, você acaba se tornando quase a mesma coisa. Você não sabe o que é o livro, o que é você, o que é o livro. Então, eu tinha essa sinestesia muito grande eu tenho, na verdade, essa sinestesia muito grande com a biblioteca, tanto é que eu participo do Clube do Livro. Isso. Que eu amo participar, que eu amo estar aqui, porque realmente é um local que me faz sentir bem. Então, é um local que está sempre de portas abertas para mim. Então, é um local que eu quero sempre estar. Então, eu não poderia pensar em outra forma ou outro lugar que não fosse a Maria Firmina para fazer o lançamento deste livro, que é um livro especial para mim. E se é especial para mim, tinha que ser num local especial. Muito bem, então Uma honra novamente, né? Com certeza, as portas estão sempre abertas para você. Você é parceiro da Unimateus e da nossa biblioteca. Então, vamos falar do livro, né? O Destino das Mensagens que eu não fiz para você.
Amigo, baseado... É uma biografia? Porque é uma comédia romântica, né? É baseado em um casal que tu conheceu, assim, como foi que nasceu a ideia da história do Então, livro? É uma comédia romântica, né? Eu brinco, eu brinco que é uma comédia romântica. Eu não sei se os romancistas vão aceitar esse rótulo. Esse rótulo. Mas eu brinco que é uma comédia romântica. Então, eu tenho uma amiga minha que ela também é escritora e uma vez eu a entrevistei. E aí ela falou assim que a gente sempre faz aquela pergunta chave. O livro, ele tem alguma coisa tua? Aí ela falou assim pra mim, Pedro, as pessoas sempre têm a mania de acreditar, de achar que um livro é um pouco do autor. Na verdade, não tem nada do autor. Nem os sentimentos que os... Não tem. Eu tentei ao máximo me afastar da obra, do sentido de que eu não era, não tinha nada, não tem nada meu que pudesse ser ali. Talvez assim, uma coisinha ou outra, às vezes acaba escapando, assim, mas no máximo, no geral, não tem nada que pudesse dizer que possa ser comparado a mim. Uhum. Então, assim, é um processo de mesmo de você tentar se desvincular da história, né? Eu até às vezes falo que, para algumas pessoas que me perguntam sobre como escrever e quem sou eu para dar alguma dica, que às vezes, no processo de escrita, a história ela começa a ter vida própria, você não consegue mais controlar o que você controlar mais o que você está escrevendo. Os personagens tomam vida própria, né? E tu vai só sendo usado. Eles ganham os contornos deles, eles ganham a personalidade deles, eles passam a sair sozinho por aí e fazer as coisas. É como tu falou uma vez, de um personagem que você vai encontrar, que você pode encontrar na rua. Então, quando eu escrevo, eu tenho um roteiro inicial do que eu quero, assim, eu quero uma história... A ideia, né? Eu tenho uma ideia, exatamente, eu quero uma ideia assim. Mas aí quando chega na metade do caminho, já não tem mais nada do que eu tinha pensado no começo. Aí você já tá caminhando pro outro lado. A história já tá mandando em mim. Olha, não quero que tu vá deste caminho, quero que tu vá neste caminho aqui, porque é este caminho que eu quero que tu vá, porque esse é o que me representa. Conta a história, eu adoro, eu já ouvi umas 3 vezes, mas eu gosto quando tu conta o porquê que tu escolheu... Da inspiração. A inspiração pro nome. A inspiração é muito legal. boa. É inspirada na minha mãe, nas minhas tias. Elas têm uma mania maravilhosa que eu acho, porque é carinhosa, então, de dedicar uma hora do dia delas para enviar mensagens de bom dia. Elas mandam no grupo da família, elas mandam para mim, Mas não é qualquer bom dia, são aqueles bons dias muito elaborados, com glitter, flores com glitter. São gifs maravilhosos com brilho assim que se você colocar os óculos... Acho que todo mundo já recebeu uma mensagem dentro de uma tia, de uma mãe. E aí elas gostam e elas mandam e às vezes não precisa nem você responder. Se elas perceberem que visualizou, para ela já é o suficiente para elas. Então, isso foi que me inspirou. Eu pensei assim, caramba, quem é a pessoa que faz essas mensagens de bom dia que as minhas tias e minha mãe me enviam? Quem é que cria? Quem tira um tempo para fazer isso? Quem é essa outra pessoa mais dedicada ainda que faz essas mensagens? Arte, né? Porque nunca é uma mensagem igual. Uhum. Eu recebo todos os dias. Podemos dizer, são 365 mensagens. Uhum. De bom dias diferentes. Diferentes, nenhuma é igual a outra. Então, assim, quem é a pessoa que faz isso? Então, foi quando eu pensei assim, vou criar um personagem que faz essas mensagens. Que aí foi quando nasceu o Enzo, que é esse personagem que é o responsável por criar mensagens de bom dia. Ele tem uma visão... carinhosa a respeito do que ele faz. Ele ama o que ele faz, tanto é que, se vocês forem perceber na leitura, ele tem uma forma de anotar tudo que ele vai escrever ainda. Às vezes ele tem umas ideias. Ele respira
a profissão dele. Ele transformou aquela atitude dele em uma profissão, uma forma de É como se fosse um viver. hobby que ele tinha. Podia ser, Exatamente. e aí, e o que é legal, porque tu faz muitas referências nesse livro, inclusive da nossa cultura, da nossa forma de vida. Sim. E uma coisa legal é porque uma das referências legais que tu fala que tu traz no livro, na história, a internet. Sim. A questão da monetização, porque a internet surgiu e junto com ela a monetização. As pessoas começaram a ganhar dinheiro. Isso. Então, o nosso protagonista, que é o Enzo, ele ganha dinheiro com com a produção dessas mensagens, né? E que é maravilhoso, gente. Uma coisa maravilhosa do livro. O casal. O nome do casal. Não dá spoiler. Não, tô brincando. Não, mas o nome do casal, por favor, é formado por Enzo E Valentina, gente. Quantos Enzo e Valentinas não temos hoje em dia? Ele até, o Enzo até faz uma brincadeira, né, com o nome dele. Lá no justo, começo. tu faz. Exatamente. O Enzo e a Valentina são a geração que hoje a gente consegue aí topar em todos os cantos, né? Você não consegue... Teve um boom aí atrás do nascimento de crianças que eram Enzos. Exatamente. Você não consegue Valentinas. conviver sem um Enzo ou sem uma Valentina na Todo sua mundo turma. conhece, Todo né? mundo Ou conhece. não um Enzo ou uma Não é. Valentina. Eu acho engraçado também, porque o meu sonho era conversar com o autor de um livro que eu já tinha lido. E aí ele falando da questão do grupo do WhatsApp, a gente percebe que o Enzo também manda as mensagens no grupo das tia. Exatamente. Então tem alguma coisa ali da inspiração que o Pedro falou pra gente, né? Tem um pouquinho. Essa questão foi das minhas tias e da minha mãe, né? Que partiu das tias. Muito legal, eu achei muito massa a ideia. Porque tem uma pessoa que tira um momento da vida para desenvolver todas aquelas mensagens muito bem elaboradas, Exatamente. com flores e brilhos e Por mais que seja no aplicativo, né? Mas a pessoa dedica o tempo lá pra fazer. né? Eu não sei, eu mando ali bom dia, escrito à mão mesmo, e olhe lá, mas Exatamente. é legal. Mas não, imagina o trabalho que tem por exemplo, para minha mãe ou para minhas tias, de você procurar Um bom dia diferente. Exatamente, para ir te enviar, imagina. Né? É um carinho, É um gente, carinho, né? é um carinho, Você sim, não é bom exatamente. dia. E aí, amigo, visto esse início que tu conta, que é muito legal também, e o desenrolar, como eu falei, assim, as referências dos nomes, que tu já começa o livro, tu já começa, porque tu aí conta um pouquinho o Enzo começa São a duas história. visões, né? A visão E do sempre Enzo o e a Enzo visão da Valentina. e da Valentina, Isso. a história contada na primeira pessoa. É na Isso, primeira na primeira pessoa, né? pessoa, na Uma primeira hora pessoa. tá com o Enzo, daqui a pouco tá com a Valentina, sempre duas perspectivas das mesmas situações, da mesma situação de forma diferente. E aí eles se encontram, né? Um encontro não muito Apropriado. né? Um desastre ali É. e tudo, e aí a história começa nesse desenrolar. Sendo que a Valentina, né, ela é apaixonada por essas mensagens. Exatamente. Né? Apaixonado pela pessoa que cria as mensagens, sem nem saber quem é. O legal é isso, né? É a pessoa que ela é apaixonada pela pessoa que faz as mensagens e ela pensa que as mensagens são feitas especialmente e exclusivamente para ela. Então, assim, é uma às vezes pode ser considerada até uma viagem, mas eu acho que é o que dá a diversão da história. É você imaginar como é que seria e como é que vai acontecer esse encontro entre eles, se é quase como se fosse uma situação impossível. Qual é a possibilidade de você encontrar uma pessoa que faz a mensagem de bom dia para você? Eu acho a Valentina uma romântica, assim. Eu acho que é uma romântica inveterada, assim. Ela é uma romântica incorrigível. Incorrigível. E emocionada, né? Porque ela já é apaixonada sem nem conhecer, sem nem saber, mas eu me diverti muito com a história do Exatamente. Enzo E eu também coloquei até... assim, o livro inteiro, ele é bem divertido. Eu não quis... explorar muito a emoção de deixar a pessoa triste, assim, com a leitura. Na verdade, eu quis deixar mesmo a pessoa em alto astral em cada um dos capítulos. E a gente percebe que é uma leitura bem leve, que é bem fluido. Apesar dos encontros e desencontros, dos perrengues, passam, é verdade. Não é um perrengue que vai te deprimir ou É mesmo, é verdade. São perrengues que a gente passa. Reais. Exatamente. E é muito do brasileiro, porque o brasileiro, principalmente,
consegue lidar com situações difíceis do dia a dia com um sorriso no rosto. Às vezes você está apertado no ônibus, ou você está numa situação assim que muitas vezes faz você refletir de forma negativa, mas no final você ri daquilo tudo. Você ri. Depois Então, que eu passa acho o perrengue, realmente, você- eu tive essa sensação mesmo. Exatamente. E aí, a Suline até falou um pouquinho da questão de ter essa visão primeiro do Enzo, depois da Valentina. Isso. Como é que foi para escrever isso? Para escrever tendo a visão do Enzo, depois a visão da Valentina? Para ti, como é que foi a sensação de fazer essa escrita? Foi assim, na verdade, eu fui inspirado, na verdade, para fazer, porque eu comecei a ler o livro do Itamar Vieira Júnior, e ele faz isso, né, nos livros dele, ele tem essa pegada de colocar a visão dos personagens. E aí eu falei assim, caramba, eu posso também tentar, humildemente, com toda a humildade, eu posso também tentar fazer copiar essa ideia dele, né, colocar a visão dos personagens para transmitir para a gente o que eles estavam sentindo. Porque eu acredito que é muito melhor você... Eu acredito que a leitura fica mais fluida quando você sente que é o personagem amigo, que perfeito, porque... que tá contando a história dele. Não, e a gente tem um ditado que diz que toda história, ela tem dois lados, ela tem exatamente. várias versões. Exatamente. No caso do Destino das Mensagens que eu não fiz para você, é uma história que tem duas versões. A versão da Valentina e a versão do Enzo. E aí entram os amigos, e entram, né, todas as questões e tudo. Eu li o livro... eu já tinha falado isso pro Pedro, eu tinha a sensação de que eu poderia estar encontrando com um dos personagens na rua, né? Momento. Porque o que é legal, eu amo literatura brasileira, eu gosto muito, e a literatura maranhense, ela me dá esse aconchego, porque eu tô lendo a história e eu consigo me enxergar nas ruas, né? nos bairros, né? E nas situações, exatamente. e tu traz muita referência da nossa cultura. Tu destaca o reggae, que foi numa festa de reggae. Eu já vou dando aqui um spoiler. Que o casal se encontra a primeira vez, né? Se esbarra literalmente numa festa de... Não, vamos lembrar. Mas literalmente numa festa de reggae. Tu traz a referência do Bumba, Meu Boi. Desses famosos novos da internet. Tu destaca... Do nosso vocabulário particular. Tem aqueles termos lá. Tu reconhece, né? Legal. Tu reconhece as expressões que são ditas. É muito legal. Isso, exatamente. E não poderia ser diferente, né? Eu poderia também explorar um outro lado, mas eu queria também enaltecer as minhas origens, né? É verdade. Eu tinha que ter. E eu acredito que não poderia ser diferente. Tem que ter a nossa maranhensidade. Tinha que ser uma história pro maranhense. Porque às vezes a gente exporta muitas histórias de fora e a gente acha a coisa mais linda do mundo, mas a gente também tem um cenário maravilhoso para contar histórias que já foram contadas muito, muito, muito bem por escritores que a gente tem aqui que são impecáveis, são assim, autores incríveis. Mas eu queria dar um tom de mais modernidade, de algo mais contemporâneo para a gente, né? Por isso foram as referências que eu utilizei mesmo da internet, foram todas propositais. Inclusive até os nomes dos personagens também, por eles povoarem o mundo da internet, eles tinham que estar também. Então eles tinham que ser os protagonistas. Eu queria dar voz, são tantos Enzos, mas eu queria dar voz ao dele, a Valentina. Então, eu acredito que era o momento de poder enaltecer um pouquinho da nossa regionalidade. É maravilhoso. Eu lembro também das nossas conversas, quando a gente lia livros, inclusive estamos lendo agora, né, o mesmo livro. Sim. Né? E a gente gosta de sentar para resenhar, eu e Pedro. Amigo, o que tu achou, tua perspectiva, tua análise e tal. E eu lembro que um livro a gente estava lendo juntos na época e a gente questionou o final e tudo, e eu questionando mais ainda, e o Pedro dando... Inclusive, falando de personagens, eu não consigo esquecer uma vez que, meu Deus, aquele personagem tal foi inútil do começo ao fim da história. E foi uma colocação tão perfeita. E é uma coisa que eu sempre penso quando eu leio um livro e finalizo, gostando ou não, foi uma coisa que tu me falou uma vez, de que, amiga...
os livros são histórias contadas pelas outras pessoas, não são histórias nossas. Então, o final não pode ser da forma como a gente Não é quer. mesmo? É. Isso de uma certa forma É um tá bom, eu vou marketing de realidade, eu é um vou choque de realidade. eu vou me contentar com as palavras e tudo. Esse incômodo de uma história não ser tua foi que te fez escrever? Eu vou escrever uma história minha, vou fazer o final do jeito que eu quero. Tem alguma coisa a ver isso? Não, assim, apesar de eu ter te falado essa questão da história não ser nossa, às vezes acaba que, por teimosia, eu acabo me apossando dela. Então, às vezes, eu crio meus próprios finais. Esse final não foi bom, então vai ser do meu jeito aqui na minha mente. Mas, assim, com relação ao livro, eu acredito que não. Inclusive, eu até quando tô na construção dos meus livros, eu penso em um final que possa, assim, me agradar, mas também agradar a pessoa que vai Que tá ler. ouvindo, né? Que tá lendo. Exatamente. E é muito difícil, porque cada pessoa, ela infelizmente ou felizmente, ela acaba tomando posse da história para si, quando na verdade a história, como eu já falei, ela não é nossa. Nem quando é do autor. Nem quando é do né? autor, Nem quando é do autor. ela toma vida própria. verdade, Então, às vezes, um final nunca vai ser do jeito que a gente quer. Mas Nossa. imagina de como o leitor que tá lendo Exatamente. espera, E a né? gente tenta fazer o mais próximo possível do que as pessoas elas desejam naquele momento. Ou também depende de inúmeros fatores, né? Depende do momento que a pessoa está passando, se ela vai gostar ou não. Mas a questão da escrita mesmo, da resposta à questão da procura por meus próprios finais, né? foi mesmo foi mesmo para poder na verdade, eu acho que não tem nem muito a ver com a questão do final. Mas aquilo, claro que acaba te incentivando a querer fazer uma história que você possa, pelo menos, ter um rumo que vá... Tu imagina que tu tá imaginou. querendo, assim. Exatamente. Que vá para um rumo que eu tenha, pelo menos, satisfeito com o final dela. Engraçado que o livro também tem vários plot twists aí que a gente fica assim, tem muitas. agora vai dar certo. Na hora eu falo assim, não acredito. E é muito real, assim, porque a Sim. vida da gente, meu Deus, pensa que tá tudo certo, Tá indo caminhando, no tem que dar uma caminho, coisa na hora vem errada. outra coisa Agora desvia. Aí eu fico assim, não acredito não. Esse processo de escrita, quanto tempo tu levou pra escrever o livro, assim? Eu lembro que foi rápido, assim. Foi rápido. Assim, esse livro particularmente foi rápido, porque eu me diverti muito escrevendo ele. Então, eu me envolvi também bastante com ele. Então, Tu ficava assim, meu Deus, ó, isso aconteceu Eu mesmo. vou colocar. E eu ria sozinho em casa, escrevendo assim, meu Deus, ela foi capaz de fazer isso, eu não acredito. Mas vai. Tu mesmo se surpreendeu com o personagem. Exatamente, vai assim mesmo, do jeito que tá. E acho que demorou uma média de 4, 5 meses para eu fazer. E foi como eu te falei, ele começou de um jeito. Aí Foi depois ele tomou o próprio corpo dele, né, e falou assim, eu não quero que tu me faça assim não, me faz desse jeito como eu já tô agora aqui. E aí eu tive que reescrever, eu reescrevi muitas partes do começo dele para se encaixar com a segunda parte que eu tava já caminhando. Entendi. Então é um processo que depende muito. Nesse caso, como foi uma coisa muito divertida, eu conseguia escrever assim, passar horas escrevendo, e não cansava. Então, assim, ele foi bem rápido. Foi 3, 4 meses para construção. E ainda teve mais os 3 meses que foi da questão da diagramação do livro, da publicação e tudo mais. Mas foi um livro, assim, que eu me diverti muito e que me senti... Quando eu concluí, eu me senti seguro para poder compartilhar com outras pessoas na forma impressa essa história. Agora uma dúvida minha, que acho que também deve ser tua também. O Enzo e a Valentina tem continuação? Tem um outro livro aí? Sabe? Vem parte 2. Vem parte 2. Então,
tem uma surpresa muito boa. E tem continuação, sim. Eu já comecei a continuação. Já comecei, já tô mergulhando. Inclusive, Vai virar um box. É engraçado. As aventuras de Enzo feliz com essa notícia. e Valentina. É engraçado que quando eu tô no processo de construção, eu fico com os personagens na minha cabeça. Então, quando eu tô dirigindo, eu fico pensando, meu Deus do céu, o Enzo tá fazendo isso aqui, isso aqui. O Enzo tá... A Valentina vai fazer agora isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, eu vou convivendo com os personagens e pra depois eu colocar no papel. Então, eu já tô nesse processo. Então, eu já tô... Todos os caminhos que eu passo, eu já enxergo eles. Eu já enxergo a situação, eu já quero saber como é que vai ser. Eu tô... Tá no início ainda da história, né? Da segunda parte da história. Mas eu já tô, assim, já imaginando como é que vai ser essa outra parte. Eu posso adiantar que as tias estão presentes. mais presentes nessa segunda parte. Ah, legal. É porque eu fico com medo de falar e dar spoiler, muitas coisas, mas vem um casamento, vem filhos Isso. mini Enzos e mini Valentina. Agora é Heitor, tem que ser Heitor. Como tá no começo, eu não sei dizer, porque pode ser que mude mais pro comecinho, mais pro finalzinho. Então, vamos aguardar aí a segunda parte das aventuras de Enzo e Valentina, o que vem por aí. Assim, resumindo, eu li o livro, assim, é uma leitura muito leve, comédia, tu sorri, tu te imagina na situação, assim, eu me senti muito próxima, mas também talvez porque eu conheça o autor, e às vezes eu juro, eu tinha a sensação de, em algumas partes, o próprio Pedro tá lendo a voz de Pedro aqui, e às vezes eu tava no meio do livro e mandava um WhatsApp pro Pedro, e falava assim, Pedro, eu não acredito que tá acontecendo aquela situação. Meu Deus, que trairagem. Aí ele, calma que ainda vai vir história. Tem história pela frente. Mas é uma leitura muito legal, muito leve. Quem estiver buscando assim, eu quero me descontrair, uma leitura que causa uma descontração. É uma leveza. É uma boa escolha, eu fico muito feliz quando eu tenho esses tipos de respostas, porque era o que eu queria realmente passar. Eu queria passar uma leitura leve, uma leitura descontraída, uma leitura que a pessoa pudesse fazer para esquecer mesmo dos seus problemas, que pudesse mergulhar e sorrir, ter aquele tempinho para poder se divertir, porque às vezes eu amo todo tipo de leitura, a gente não tem nada contra as outras formas de escrever, pelo contrário, eu gosto de me emocionar bastante com o que eu estou lendo, mas eu acho que tem algum momento do nosso dia que a gente quer só mesmo esquecer do que está acontecendo à nossa volta. E não tem a melhor coisa na vida de esquecer sorrindo, se divertindo, entendeu? Então eu acho que nesse momento e pela minha própria constituição mesmo, pela minha própria forma de ser, porque às vezes eu pareço muito, muito sério, muito concentrado, mas eu sou, pelo contrário, eu adoro sorrir. Eu adoro brincar, eu adoro besterol. Às vezes você acha que ele é muito intelectualizado, mas à noite eu assisto um desenho, gente. Quem conhece o Pedro sabe mesmo. Eu passa essa vibe. Eu gosto de sorrir, eu acho que é uma coisa que me faz bem. E é uma coisa que faz bem para todo mundo. Então, se você conseguir fazer alguém sorrir, isso para mim é um valor imensurável. É verdade, amigo. Não, tu consegue no livro, com certeza. E quem conhece o Pedro sabe mesmo, assim. É um cara extremamente inteligente e ele sabe do meu apreço e da minha admiração. Mas é isso também, a gente se reunir, às vezes, a gente quando conversa, às vezes, poxa, aconteceu um negócio tão chato, e a gente fala, mas daqui a pouco a gente tá rindo. Rindo da situação. Eu acho que é isso que torna a vida mesmo mais tranquila. Mais leve. Mais leve, é verdade. Exatamente. E será que você tá vendo outros livros aí, sem ser a história de Enzo e Valentina? Eu ia perguntar, assim, tem Pedro romance, a gente pode esperar uma pegada mais dramática ou mais viés diferentes? Assim? Antes do Destino das Mensagens que eu não fiz para você, eu já tinha escrito outros livros, até compartilhei contigo, Suiane, tu sabe algumas coisas, porque hoje eu sei, porque eu gosto de também ler entrevistas de outros escritores,
E eles sempre falam que a escrita ela é um processo, inclusive até mesmo longe de mim, mas assim, até os ganhadores dos Nobel de literatura, os avaliadores falam assim que para um escritor ganhar o prêmio Nobel são décadas de dedicação à escrita. Então, assim, é um processo muito longo. A escrita, ela, para você desenvolver, é um processo longo. Então, eu já venho escrevendo. Esse aqui é o primeiro que está publicado, mas eu já venho escrevendo livros já há muitos anos atrás. Eu tenho 3 ou 4 livros escritos, assim, na gaveta, Prontos, prontíssimos, mas que eu ainda não me sinto seguro para poder publicá-los. É uma coisa que eu ainda vou ainda... É uma construção. Eu vou revê-los, eu vou revisitá-los, eu vou me reconectar com cada um dos personagens, com cada uma das histórias, com paciência, com tranquilidade, para ver se é possível caminhar junto com eles, né, com a escrita, se é possível melhorá-lo, melhorar sempre é possível, né, porque a escrita é uma construção. Então, eu vou ver essa possibilidade, eu tenho eles guardados com muito carinho, que são para mim, obras que são o início de tudo, né, que mostram também um pouco do meu amadurecimento, né, e eu pretendo, assim, futuramente, poder conseguir também compartilhá-los com outras pessoas, né, com outras histórias. A do Enzo e da Valentina me pegaram, né, e não querem me soltar ainda, mas quando eles disserem assim, olha, Pedro, me deixa em paz, aí eu já posso seguir meu caminho sozinho, aí eu vou revisitar as minhas outras histórias que eu também quero contar, porque são histórias também que são muito boas. O papo tá tão bom, mas infelizmente, né? Temos que acabar já. Vamos ter que acabar. Eu vou passar o dia todinho aqui. Também, vamos ver, meu amigo. Sempre uma aula e te ver honra falando. Estar aqui com vocês. A facilidade, enfim, a gente tem muito para aprender. Mas a gente quer te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite. Estou muito feliz de estar aqui. Ter topado a ideia, comprado também essa nossa ideia, né? Exato, participar desse momento da gente. A gente ainda está em processo de construção também, enquanto você como autor, a gente como apresentador. Mas a gente está chegando, aí está caminhando, né, amigo? Estamos caminhando, com certeza. Mas eu quero falar para vocês, pessoal, que o Destino das Mensagens, que eu não fiz para você, ele faz parte do acervo da nossa Biblioteca Maria Firmina. Então, se você ficou curioso para saber um pouquinho mais da história do Enzo e da Valentina, dos seus amigos, que tem uma galera aí que acompanha, uma turma boa, que ou ajuda ou atrapalha o desenrolar desse romance, mas estão aí, venha, né, faça a reserva e pegue emprestado, vale a leitura, vale a descontração. Exatamente. E quem quiser também ter o livro, amigo, aproveita, faz o teu jabá aí. Exatamente, como é que faz isso? Bom, quem desejar adquirir o livro pode conversar comigo pelas redes sociais, que eu posso fazer a entrega, né, realizar a entrega. E também tem na livraria. Qual é o teu perfil no Instagram? Pedro Aragão _84. Certo. E na livraria da MEI também tem o livro disponível para venda lá no São Luís Shopping. Então, se você tiver a curiosidade de também fazer parte da turma do Enzo e da Valentina, conhecer um pouco da história deles e me dar o prazer e a honra, né, de lerem o meu livro, podem se dirigir a esses locais ou então falar comigo também pessoalmente, que eu vou ter o maior prazer em conversar com vocês. E aí, se tu fosse deixar assim, uma mensagem para os nosso público, os nossos leitores, que mensagem tu deixaria? É até interessante falar em mensagem, né? Já que o livro fala de mensagem. Mensagens, né? Legal. Então, eu acho que é você viver a vida independente do que tá... Porque o livro, ele traz essa mensagem da vida atrás das telas dos celulares, né? Que existe uma vida por trás das mensagens e que às vezes ela não pode não ser a perfeita, mas é a vida que você tem e é a vida que você precisa buscar para conquistar o melhor de si. Então, eu acho que talvez se a gente fosse procurar a essência do livro, eu acho que seria essa, né? Você ir atrás do que você realmente é, você aceitar o que você é
e independente de estar atrás de uma mensagem bonita, você se aceitar como você realmente é. Mensagem maravilhosa, né? Acho que deixou Refletir. marcado. Então, é com essa mensagem final que a gente encerra o nosso episódio do Podioteca, podcast da Unimateus, da Unitaon. E fiquem ligados nas nossas redes sociais, o nosso Exatamente. perfil amigo, qual é? @Unimateus Oficial no Instagram. Sigam o perfil, compartilhem, fique ligado nas novidades que a gente está trazendo lá. Isso mesmo. A gente todo dia está postando alguma coisa legal, repostando as coisas que vocês marcam também a gente nos projetos que a Unimateus vem desenvolvendo, né? Sobre literatura, a gente está fazendo indicações de livro, a gente fala também um pouquinho sobre a vivência corporativa, dando dicas, né, amigo? Fiquem ligados, acompanhem as nossas redes sociais, porque tem muita novidade boa vindo por aí. Obrigada, viu, Pedro e Massinha de Mas vamos falar aqui na nossa frase. Você tá conectado? Porque a Uni tá on. Uni tá on. Até a próxima.